Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa videoaula da sexta quinzena das atividades pedagógicas não presenciais. Aqui é o professor Tiago, mandando para vocês esse material no qual nós falaremos sobre as grandes estruturas geológicas, também conhecidas como superestruturas geológicas ou províncias geológicas, e o relevo terrestre. Antes de iniciarmos, é importante relembrarmos o que nós vimos na quinzena anterior, na quinta quinzena. Então, nós falamos sobre as teorias da deriva continental e da tectônica de placas, como que a tectônica de placas foi uma teoria que trouxe avanços em relação à teoria da deriva continental, mas de qualquer forma, como que a deriva continental ela acertou, não é, no mecanismo pelo qual o nosso planeta é composto por segmentos que se deslocam, só não sabia explicar como. Até porque quando Alfred Wegener, em 1912, formulou essa teoria, a ciência ainda não era tão avançada a ponto de poder explicar esses fenômenos. Falamos sobre os tipos de movimentos de placas e também dos seus resultados, movimentos divergentes, convergentes e transformativos, que dão resultados diferenciados. Falamos sobre as forças exógenas, ou seja, as forças externas que modelam o relevo. E falamos sobre intemperismo, os três tipos de intemperismo: químico, físico, biológico, que é o processo de desgaste das rochas, transformação das rochas em solo, sobre os tipos de erosão: fluvial, pluvial, marinha, eólica e glacial, e também sobre a ação antrópica do ser humano no relevo. Nesse segundo slide, a gente tem algumas imagens ilustrativas daquilo que já mostrei e apresentei para vocês na quinzena anterior. Os 5 pontões em Laranja da Terra, um município da região serrana do Espírito Santo, uma formação geológica única, não é? Em que a gente pode ver como que a erosão diferencial ela fez com que essas formas que a gente está vendo aqui, que eu estou destacando agora, elas ficassem preservadas enquanto os arredores eles foram desgastados, ok? A gente também viu esse modelo aqui que mostra a formação das superestruturas geológicas, resumidamente. E aqui ainda uma imagem da ilha de Trindade, que é uma ilha que fica no Oceano Atlântico, a 1000 quilômetros do litoral do Espírito Santo, pertence ao nosso estado, uma ilha de formação vulcânica. Já discutimos sobre isso, então passamos adiante para falar sobre essas superestruturas geológicas. Então, elas são conhecidas por 3 nomes. Elas podem ser chamadas de escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares. Então, de acordo com a sua origem e formação geológica, o relevo continental ele apresenta 3 grandes estruturas, 3 superestruturas ou províncias geológicas, sendo elas escudos cristalinos, que também podem ser chamados de crátons, ou ainda em alguns livros, materiais, vocês podem ver o emprego do termo maciços antigos. As 3 formas estão corretas: escudos cristalinos, crátons ou maciços antigos. A segunda superestrutura ou província geológica são os dobramentos orogênicos modernos, e a terceira superestrutura são as bacias sedimentares. E aqui, para ilustrar esse slide, a gente tem um mapa exagerando a nível mundial essas estruturas geológicas. Então, notem que, como ele é um mapa com uma escala, feito numa escala pequena,
todo o território brasileiro ele está ocupado, né, como um único tipo de superestrutura, que aqui é chamado escudo brasileiro. Na verdade, o escudo brasileiro ele é compartimentado em diferentes escudos menores dentro deles, e entre esses escudos nós temos a presença de bacias sedimentares. Então, já antecipando para vocês, no Brasil, das 3 superestruturas geológicas, nós encontramos apenas escudos e bacias sedimentares. Nós não temos dobramentos modernos, porque dobramentos modernos só surgem em zonas de choques entre placas tectônicas, ok? E como o Brasil se situa no centro de uma placa tectônica, aqui nós não temos dobramentos modernos, portanto, nós não temos aquelas altas cadeias montanhosas com altitudes muito elevadas e toda a paisagem decorrente dessas cadeias montanhosas. Então, dando sequência, vamos falar da primeira das superestruturas, que são os escudos cristalinos, também conhecidos como crátons ou também conhecidos como maciços antigos, né? Então, eles são as formações rochosas mais antigas da litosfera, da crosta terrestre. Então, surgiram lá no pré-cambriano, entre 550 milhões de anos e 4 bilhões e meio de anos atrás. Ou seja, desde que a superfície da Terra começou a se resfriar, aquela bola de fogo incandescente que a Terra era, começou a se resfriar, não é? E se formaram as primeiras rochas. Então, por serem muito antigas e estarem localizadas em áreas de estabilidade tectônica, os escudos apresentam terrenos que são muito desgastados pelos processos erosivos. E por conta de terem sofrido muito com esses processos erosivos, logicamente eles têm altitudes moderadas. Entre eles, eles abrigam depressões, conforme eu apontei no slide anterior a respeito do Brasil, e planaltos relativamente baixos e com formas arredondadas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, fotos, né, mostrando maciços antigos no Brasil. Nessa imagem central aqui é o Monte Roraima, que é uma das montanhas mais altas do Brasil. Fica no extremo norte do nosso país, na fronteira com a Guiana e com a Venezuela. Notem, né, a forma de planalto que ele tem. Então, a parte mais alta completamente plana, não é? Embora tenha uma altitude considerável, de mais de 2.000 metros de altitude, já foi muito desgastado e aí não apresenta aquela forma de uma montanha, né, pontiaguda mais, porque os processos erosivos já desgastaram isso aí. E aqui a Chapada Diamantina, que fica no interior do estado da Bahia. Então, naquele modelo simplificado que a gente tem de formação das estruturas geológicas, aqui estão os escudos cristalinos. Tá? Eles são áreas mais altas do que as bacias sedimentares, porém, nitidamente se percebe que são áreas que já estão desgastadas, arredondadas, não é? Quando a gente compara os dobramentos modernos, aqui do lado direito, onde eu estou destacando agora, que tem esse aspecto aqui de uma montanha, né, mais pontiaguda. Por quê? Porque ali ainda continua atuando até hoje, como nós veremos depois, os processos orogênicos, os processos de formação e de crescimento das montanhas, tá? Então, os escudos cristalinos, também conhecidos como crátons ou maciços antigos, né, eles são a superestrutura geológica mais antiga que existe na Terra. Desde o início da formação da Terra, do resfriamento da superfície da Terra, estão situados em área de estabilidade tectônica, já foram muito desgastados por processos erosivos e por isso as altitudes, né, elas são moderadas.
foram talvez mais altas no passado, mas em virtude de terem sido desgastados pelos agentes de erosão, chuva, vento, erosão glacial, pluvial, né, eles acabaram perdendo a altitude. E aí o material desgastado, né, ele acaba sendo transportado para a parte mais baixa do relevo e se deposita nas partes mais baixas, formando as bacias sedimentares. Então, os maciços antigos ou escudos cristalinos respondem por aproximadamente 36% do território brasileiro, tá? Em uma formação que ocorreu no pré-cambriano. Em virtude dessa formação primitiva, muito antiga, nessa estrutura geológica nós encontramos uma quantidade significativa de recursos minerais, né? Dentro da classificação dos minerais, nós temos minerais metálicos e minerais não metálicos, e todos eles podem ser encontrados nos escudos cristalinos. Aqui nós temos alguns exemplos, tanto dos não metálicos como dos minerais metálicos, né? Então todos eles são muito explorados e possuem um significativo valor e uso comercial. E aqui no Brasil é feita a exploração de vários desses minerais em áreas de escudos cristalinos, né, para fins comerciais, exploração de minérios para fins comerciais, como por exemplo o minério de ferro, muito explorado em Minas Gerais, no chamado quadrilátero ferrífero, mas também na Serra dos Carajás, que fica no estado do Pará. O manganês, que possui reservas muito grandes, não é? Tanto no estado do Mato Grosso do Sul, mas também no estado do Amapá, e ainda em Minas Gerais e no Pará. A bauxita, um outro mineral, o mineral do qual se faz o alumínio, e o alumínio que é tão usado hoje, né, nas nossas casas, nos utensílios. A bauxita é muito explorada no estado do Pará. A cassiterita, não é? Também é explorada. Então, são alguns exemplos dessa exploração de minerais metálicos que se faz aqui no Brasil. Por isso que é importante, né, o fato de o nosso país se situar em uma área de grandes maciços antigos, porque elas dão essa possibilidade a gente. Aqui a gente tem um mapa do território brasileiro mostrando, então, onde estão os escudos, né, os escudos cristalinos. Como eu disse para vocês anteriormente, o escudo brasileiro ele é subdividido, né? Mas naquele mapa mundi que a gente viu, ele estava representado como uma coisa só. Ele é subdividido em seções, e essas seções, entre elas, a gente tem a presença de bacias sedimentares, tá? Então, essa seria, na verdade, a configuração dos escudos cristalinos brasileiros. Um escudo atlântico, que, por exemplo, é onde fica o nosso estado, né? Boa parte do Espírito Santo coberta por esse escudo atlântico. Um escudo do Brasil central e o escudo das Guianas, que fica ao norte. E, entre eles, as bacias sedimentares. A segunda superestrutura que a gente vai ver são os dobramentos modernos, ou também conhecidos como cadeias orogênicas. Oro, em grego, significa montanha, então cadeias de montanhas. São grandes cadeias montanhosas formadas pela movimentação de placas tectônicas, na verdade pelo choque entre placas tectônicas. Que exemplos que nós temos dessas grandes cadeias montanhosas? A Cordilheira dos Andes, na América do Sul, a Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia. A Cordilheira dos Andes ela é a mais comprida do mundo, não é? Tem aproximadamente 7.000 quilômetros de comprimento. A Cordilheira do Himalaia é a maior e a mais alta, né? Então a área total do Himalaia é maior do que os Andes, e as altitudes também são mais altas do que na Cordilheira dos Andes. E ela fica na Ásia. Mas os Alpes, que ficam na Europa, né? Então a Cordilheira dos Andes, se vocês se recordarem da quinzena anterior, é formada pelo choque de duas placas
tectônicas. Quando duas placas se chocam, uma das placas mergulha e desce em direção à astenosfera, né, vai voltar para o manto, para a astenosfera, que é a parte superior do manto, e aí vai se fundir, vai se derreter e vai voltar ao ciclo das rochas, mas a outra placa, ela sobe e ela passa por esse processo aqui de dobramento, de enrugamento, e dá origem a esse tipo de formação que a gente está vendo aqui nas imagens que eu estou destacando agora, a essas altas montanhas, tá? Então, além dos Andes, né, na América do Sul, que são criados, né, pelo choque entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, além do Himalaia, na Ásia, que é criado pelo choque entre a placa indo-australiana e a placa euroasiática, além dos Alpes, na Europa, que foram criados pelo choque entre a placa africana e a placa euroasiática, a gente tem algumas outras cordilheiras montanhosas menores, não tão famosas quanto essas três, né? A gente poderia citar as montanhas rochosas, que ficam na costa oeste da América do Norte, né? Nos Estados Unidos e numa parte do Canadá, as montanhas rochosas. Poderíamos falar também da Cordilheira do Atlas, que fica no norte da África, especialmente atravessando o Marrocos e partes da Argélia, a Cordilheira do Atlas, não é? E outras cordilheiras também, como por exemplo o Cáucaso, enfim, né? Não são únicas essas três que estão citadas aqui, são montanhas que começaram a ser soerguidas, ou seja, que começaram a ser levantadas há 65 milhões de anos, no início do período terciário, e esse, assim, considerando a história geológica do planeta, é um tempo muito recente, né? Por isso elas também são chamadas de dobramentos modernos ou dobramentos terciários. Estão localizadas, como eu já disse, em bordas de contato entre placas tectônicas. São terrenos de grande instabilidade tectônica, sujeitas a atividades vulcânicas e atividades sísmicas, ou seja, sujeitas à presença de vulcões, terremotos e fenômenos correlatos. Então, nesse mapa-mundi aqui da estrutura geológica, vocês podem observar, né, onde que nós temos dobramentos modernos. Então, a grande Cordilheira dos Andes, né, 7.000 quilômetros de comprimento, a Cordilheira do Himalaia, os Alpes, né, aqui na Europa, a Cordilheira do Atlas, que fica no norte da África, as montanhas rochosas na América do Norte, não é? E outras partes do mundo também, o Cáucaso e etc. Então, por serem áreas de formação geológica recente, os dobramentos modernos eles ainda estão passando por um lento processo de erosão. Eles continuam crescendo, porque as placas continuam se chocando, eles continuam crescendo alguns centímetros por ano, não é? Embora eles passem por um processo de erosão. Às vezes, esse crescimento supera o processo de erosão e, por isso, ano após ano, essas montanhas ganham alguns centímetros, aumentam alguns centímetros. Em outros lugares do mundo, se o processo de erosão superar o de crescimento, essas montanhas vão perder alguns centímetros de altitude, ok? Como elas são muito recentes, né, não houve muito tempo para que os agentes externos ou exógenos pudessem atuar no sentido de modelar as suas formas. Uma outra forma também que pode acontecer é dar origem a planaltos. Então, o que é a palavra planalto, né? Como que ela é formada? Ela é formada pela aglutinação de duas palavras que nós temos na língua portuguesa. Plano mais alto. Então, um planalto é uma região geograficamente alta, porém, lá no alto ela é plana. E aqui na América do Sul nós temos um exemplo muito bacana disso que eu estou circulando aqui agora para vocês. É o chamado altiplano boliviano. Então,
principalmente na Bolívia, né? A parte da Bolívia que é atravessada pela Cordilheira dos Andes, ela tem duas seções. Nessa segunda imagem aqui que eu estou destacando agora, vocês percebem as duas seções da Cordilheira dos Andes. Uma mais a leste, outra mais a oeste. E entre essas duas seções nós temos uma área completamente plana que agora vocês podem ver na terceira imagem e na quarta imagem. Sendo que na quarta imagem, além de a gente poder observar a configuração plana, né? Aqui, pessoal, não se enganem, nós estamos em uma altitude a cerca de 4.000 metros acima do nível do mar. Isso é mais de 1.000 metros de altitude, superior ao ponto mais alto do território brasileiro. Esse aqui é o Salar de Uyuni, que é um deserto coberto de sal. É o maior salar, o maior deserto de sal do mundo, fica na Bolívia, nessa área conhecida como Altiplano Boliviano, tá? Então, algumas áreas de dobramentos modernos podem ter essa configuração aí dessa região plana entre duas seções de uma mesma cordilheira. Tá? Mesmo no Himalaia também existe esse tipo de... Partes do Himalaia também apresentam esse tipo de configuração aqui. Tá? Nossa terceira superestrutura são as bacias sedimentares. Então, são depressões no relevo com superfície relativamente plana e que são preenchidas por camadas de sedimentos rochosos ou também sedimentos de origem orgânica, não é? Quando são preenchidos por sedimento de origem orgânica, podem formar depósitos como, por exemplo, de carvão, de petróleo, de gás natural. Essas bacias sedimentares, elas começaram a se formar há cerca de 540 milhões de anos, quando houve uma intensa deposição de sedimentos, tanto sedimentos trazidos, né, pelos continentes, pela erosão marinha e glacial, nas partes mais baixas do relevo. Tá? Então aqui nós temos a imagem das bacias sedimentares brasileiras, né? Então destacado aqui nessa cor mais verde que eu estou mostrando agora para vocês, as nossas grandes bacias sedimentares, sendo que em algumas dessas bacias sedimentares nós temos a presença de depósitos de combustíveis fósseis como carvão mineral, petróleo e gás natural. Ok? Nessa imagem aqui mais à direita, a gente tem o processo de formação das bacias sedimentares. Então, por exemplo, a deposição de sedimentos nos oceanos, né? Esses sedimentos que são trazidos pela ação da água dos rios, eles vão se depositando, eles se acumulam nas partes mais baixas, não é? Ali eles formam camadas de sedimento umas sobre as outras e essas camadas elas vão se sobrepondo. E aí quando a gente faz um corte nessas camadas, a gente vê nitidamente as cores diferentes que elas têm, a composição diferentes que elas têm, que variam em função do tipo de origem do sedimento, do qual a gente está falando. Tá? Então, falando sobre as bacias sedimentares, é muito importante que a gente fale sobre os combustíveis fósseis. Tá? Então, nesse processo de sobreposição de camadas de sedimento, é comum que alguns resíduos orgânicos de animais e plantas eles sejam enterrados. Né? Então, eles ficam entre uma camada e outra, e dependendo das condições de temperatura e pressão, eles poderão dar origem aos fósseis. Né? Em alguns casos, esses restos de animais e plantas, eles podem sofrer uma força tão forte que eles acabam derretendo ou ainda podem se litificar. Né? E isso dá origem ao processo dos combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Então, vamos lá. Pergunta de prova. Os combustíveis fósseis, tão importante para a nossa vida moderna, porque geram energia, porque movem os nossos carros, fazem funcionar motores, não é? Produzem força, são usados na indústria. Os combustíveis fósseis,
só existem nesse tipo de superestrutura geológica. Só existe combustível fóssil em bacia sedimentar, porque nas bacias sedimentares houve o aterramento, a deposição de sedimentos que são provenientes das partes mais altas do relevo, se acumularam nas partes mais baixas do relevo e, nesse processo, enterraram restos orgânicos que acabaram depois sofrendo, né, com altas temperaturas, pressão e que podem ter dado origem a esses combustíveis fósseis, ok? E são muito importantes, né? Esses combustíveis fósseis nós os chamamos, no caso do petróleo, de hidrocarboneto. E aí o nosso estado, o Espírito Santo, né, de frente para o Espírito Santo, a gente tem uma bacia sedimentar no Oceano Atlântico, formada naqueles períodos em que o nível do Oceano Atlântico se rebaixou em relação ao período atual que nós vivemos, né? Nos períodos de máximas glaciais, em que a água dos oceanos se congelou nos polos, o nível dos oceanos baixou e aí os rios, principalmente o Rio Doce, né, levou muitos sedimentos e formou uma grande bacia sedimentar que depois veio a ser recoberta novamente quando o nível dos oceanos aumentou, deu origem a uma bacia sedimentar. Nessa bacia sedimentar, uma parte dela é superficial, no norte do Espírito Santo, né? Ela se alarga ao norte da capital Vitória, né? E ela é estreita ao sul de Vitória. A gente tem a exploração de petróleo e de gás natural. Então, essas imagens aqui, essa mais à direita, é uma imagem que eu tirei, por exemplo, de um site da Petrobras mostrando, né, onde que é feita a exploração de petróleo e gás natural no Espírito Santo, tanto em mar quanto em terra, nessa que é a bacia sedimentar do Espírito Santo. Então, olha que interessante. Os maciços antigos, escudos cristalinos, crátons, podem chamar do nome que quiser, são importantes para o Brasil, são muito antigos, não é? E são importantes porque neles nós encontramos minerais metálicos e não metálicos, dos quais se faz muito aproveitamento econômico e que são importantes na nossa vida hoje, na construção civil, enfim. Mas as bacias sedimentares também são importantes porque nelas estão os combustíveis fósseis que geram energia para a nossa vida moderna. A gente poderia fazer uma outra discussão se o uso das energias fósseis é sustentável. E aí a gente já sabe que não é, porque é uma forma de energia finita, não é? Não é uma energia renovável. Então tem uma data de validade e um dia possivelmente vai terminar. Não sabemos exatamente quando, mas vai terminar. Mas enquanto não termina, né, a humanidade vem usando já há cerca, né, de alguns séculos, iniciando com os depósitos de carvão e depois descobrindo o petróleo e, por fim, o gás natural, a gente vem usando isso nas nossas atividades econômicas e etc. Então, para o Espírito Santo, a exploração do petróleo e do gás natural é importante. O nosso estado já foi o segundo maior produtor brasileiro, hoje é o terceiro maior produtor brasileiro de petróleo. Tá? E não haveria petróleo no Espírito Santo se nosso estado não tivesse parte do seu território situado em uma bacia sedimentar. Bom, aqui a gente tem o mapa mundi e a gente tem traçado entre, vou destacar, ponto A e ponto B, a gente tem uma linha. E essa linha nós podemos transpor e formar um perfil topográfico. Então, se nós viajássemos do ponto A ao ponto B, nós encontraríamos essa configuração do relevo. O ponto A está no meio do Oceano Pacífico, em algum ponto do Oceano Pacífico. O ponto B está em algum ponto do Oceano Pacífico também. A gente viajaria passando pela América do Norte, encontraríamos uma cadeia montanhosa chamada Montanhas Rochosas, superaríamos essa cadeia montanhosa, atravessaríamos as grandes planícies centrais nos Estados Unidos, depois chegaríamos a um grupo de montanhas muito antigas e que já foram muito desgastadas pelo relevo, né? São os Apalaches.
Depois chegaríamos no Oceano Atlântico, e aí a gente tem o relevo submarino do Oceano Atlântico, né? Cordilheiras montanhosas submarinas no Oceano Atlântico. Depois chegaríamos no norte do continente africano, onde a gente tem a Cordilheira do Atlas, né? Depois que superássemos essa Cordilheira do Atlas, entraríamos em uma depressão no continente africano, então em uma parte do continente africano que fica abaixo do nível do mar, e depois passaríamos, né, por algumas cadeias montanhosas no Oriente Médio, atravessaríamos o Planalto do Tibete, que fica dentro da Cordilheira do Himalaia e é, né, a região mais alta da Terra, mas como eu já expliquei antes, uma região plana. Depois chegaríamos no Oceano Pacífico de novo. Então, essa linha na imagem superior aqui, que eu estou riscando mais uma vez, se transposta para um perfil topográfico, né, geraria esse perfil que eu acabei de fazer com vocês. Baseado nisso, a gente chega às formas do relevo continental, né? Então, o relevo continental ele é resultante de quê? De uma ação conjunta e contínua de fenômenos e processos tanto endógenos, ou seja, internos, mas também exógenos, ou seja, externos, que ocorrem no nosso planeta ao longo do tempo geológico. Então, algumas formas do relevo continental mais antigas, desde os primórdios da Terra, e outras que continuam se formando até hoje, tá? E aí, com base nisso, nós temos 4 formas principais de relevo: as cadeias montanhosas, as planícies, os planaltos e as depressões. Então, as cadeias montanhosas constituem as maiores elevações do relevo terrestre, podem se originar de movimentos tectônicos, como os dobramentos, e também de atividades vulcânicas. As vertentes, quer dizer, os lados dessas cadeias montanhosas, são muito íngremes, sofrem intensos processos erosivos e produzem grandes quantidades de sedimentos que vão se acumular nas áreas mais baixas do relevo situadas ao seu redor. Então, acabei passando o slide, mas a segunda forma seriam as planícies. As planícies, eu vou só descrever para vocês, não vai dar para mostrar. Lendo, as planícies são uma dessas formas do relevo em que o acúmulo de sedimentos supera a perda de sedimentos. E, havendo o acúmulo de sedimentos, as planícies tendem a aumentar as suas extensões, enquanto as outras formas, devido a sofrerem mais erosão, a perderem mais do que ganham sedimentos, elas tendem a diminuir a sua extensão, claro que isso ao longo de milhões de anos. Os planaltos são formas de relevo com altitudes variadas, geralmente delimitadas por escarpas íngremes, vertentes, né? As laterais dos planaltos são muito íngremes, muito inclinadas, podendo apresentar formas como serras, chapadas ou morros ondulados. Neles, os processos de degradação, quer dizer, de erosão, superam o de agradação, que quer dizer o de sedimentação, o de acúmulo. Ou seja, os planaltos fornecem grande quantidade de sedimento para as áreas ao redor, como planícies e depressões, né? O planalto, então, vai ser o contrário da planície. Na planície, né, o processo de acúmulo, de agradação, é maior do que o de degradação. Então, ela recebe mais e perde menos. E o planalto perde mais e não recebe praticamente nada. As depressões, por fim, são formas de relevo rebaixadas em relação ao nível dos terrenos vizinhos. São muito desgastadas por processos erosivos. Em geral, depressões possuem superfícies planas ou onduladas, podem estar localizadas tanto abaixo do nível do mar, e aí são depressões absolutas, mas também podem ficar situadas acima do nível do mar. Nesse caso, são depressões relativas. Relativas por quê? Porque são relativas ao relevo que está ao seu redor. Ela é uma depressão quando nós relativizamos
esse local em relação ao relevo que está ao seu redor, ok? A gente também tem ainda não só o relevo continental, superficial, mas o relevo submarino, né? Então, o relevo do fundo dos oceanos ele possui formas diferenciadas. Algumas dessas formas são a plataforma continental, o talude, a planície abissal, né? E elas se distinguem em relação à sua profundidade, à distância da costa e à configuração do fundo do mar. Então, nesse modelo que a gente tem aqui, a gente vai ver, por exemplo, olha, a plataforma continental, né? A plataforma continental ela seria um prolongamento da praia, tá? Então, quando a gente está na praia, a gente avança dezenas de metros, a gente está na plataforma continental. Mas em algum momento, essa plataforma continental ela vai ter uma queda abrupta. Então, essa queda abrupta, essa escarpa, é o talude, tá? Depois do talude, a gente tem a chamada planície abissal. Então, a planície abissal, e em alguns pontos da planície abissal, a gente pode ter a presença de uma cadeia montanhosa, oceânica, a gente pode ter a presença de pequenos montes submarinos, a gente pode ter a presença de ilhas vulcânicas, caso essa cadeia montanhosa submarina tenha atingido uma altitude, né, para poder chegar até o nível da superfície da água, né? Então são algumas formas que o relevo submarino tem, tá? Então nessa imagem aqui vocês estão vendo um perfil do relevo submarino, né? Então a gente começa com a plataforma continental, o talude. O talude, o início dele é chamado de sopé, sopé continental. A gente tem a planície abissal. A gente pode ter uma cadeia montanhosa oceânica que pode, em algum momento, ser tão elevada e dar origem a uma ilha oceânica ou não. E a gente pode ter ainda as fossas oceânicas. As fossas elas só aparecem em zonas de subducção entre duas placas tectônicas. Então, quando uma placa tectônica mergulha e vai em direção à astenosfera, ela leva com ela uma lacuna, né, que fica preenchida por água, tá? E é uma fossa oceânica, ok? Mas em geral são áreas muito estreitas, né? Essa seria uma fossa oceânica, tá? Na zona de choque entre duas placas tectônicas. E a gente tem ainda as formas do relevo litorâneo, né? Então, entre a superfície continental e o oceano, a gente tem algumas formas de relevo. Vou falar para vocês aqui agora. Uma baía é uma pequena reentrância que a água faz dentro do continente. Se essa reentrância de água dentro do continente for muito grande, ela não é uma baía, ela é um golfo. No Brasil, nós temos várias baías, como a Baía de Vitória, onde fica a nossa capital, a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a Baía de Todos os Santos, onde fica a cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, Bahia com H. Mas no Brasil nós não temos golfos. Tá? Um golfo é a mesma coisa que uma baía, porém é muito maior. Uma ilha, uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Se forem várias ilhas, nós temos um arquipélago. A gente tem uma península. A península é um pedaço do continente que entra mar adentro. Então, isso é uma península. Na verdade, a gente poderia dizer que uma península é uma porção de terra cercada de água por 3 lados. Se fosse por 4, seria uma ilha. Como é por 3, é uma península, tá? Se uma península for muito pequena, se ela tiver essa forma que eu destaquei aqui, mas tiver uma superfície pequena, ela é um cabo.
cabo. A diferença entre cabo e península é que a península é muito maior e o cabo é menor. No próximo slide, uma outra representação, e aqui junta um pouco do relevo litorâneo com o relevo continental. Tá? Eu não gosto muito dessa representação, mas é muito comum que nós a vejamos em redes sociais, porque ela coloca numa mesma imagem uma paisagem que seria um pouco difícil de visualizar, né? Que são essas geleiras aqui, muito próximas ao oceano, e quando a gente estudar a matéria sobre o clima, vocês vão ver que o oceano eles têm um efeito, não é? Um efeito de equilíbrio térmico. Então, grandes geleiras assim, elas se apresentam em áreas mais distantes do oceano e não tão próximas do oceano. Tá? Mas também é um modelo que procura mostrar, né, a variedade das formas de relevo continental e litorâneo. Bom, e com base nisso a gente chega então no relevo brasileiro. Que características estruturais o relevo brasileiro tem? Bom, a formação dele remonta ao período, né, ao pré-cambriano, ou seja, desde os primórdios da formação da Terra, com a formação dessas antigas estruturas geológicas que têm mais de 4 bilhões de anos, tá? Com exceção das bacias sedimentares que são mais recentes. Por serem muito antigas, essas estruturas elas foram intensamente desgastadas e esculpidas por processos erosivos, que carregaram grandes quantidades de sedimentos que foram depositados nas bacias sedimentares. Então, nós podemos dizer que as estruturas e formações geológicas do relevo brasileiro, elas são muito antigas, né? Mas as formas de relevo do ponto de vista geológico, elas são mais recentes. E elas vêm sendo criadas e recriadas permanentemente nos últimos milhões de anos por agentes de erosão como a água, o vento e as chuvas. Então, no território brasileiro nós temos planaltos, né, que nós já vimos o que são, mas vamos ver a classificação para o Brasil, a caracterização para o Brasil. São formas de relevo elevadas, com altitude superior a 300 metros, podem ser encontrados em qualquer tipo de estrutura geológica. Nas bacias sedimentares, os planaltos eles se caracterizam pela formação de escarpas, né, em áreas de fronteira com as depressões. Então, entre um planalto e uma depressão, situado em uma estrutura sedimentar, a gente vai ter as escarpas. Formam também chapadas, que são essas extensas superfícies planas de grandes altitudes. O ponto mais alto do território brasileiro, né, o Pico da Neblina, com 2.995 metros, nitidamente tem o formato de um planalto. As depressões são áreas rebaixadas em consequência da erosão, que se formam entre bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Algumas das depressões localizadas às margens das bacias sedimentares, elas são conhecidas como depressão marginal ou periférica. Elas ocorrem em grande número no Brasil e são de tipos variados, como, por exemplo, a depressão da Amazônia Ocidental. São terrenos que têm em torno de 200 metros de altitude. E, por fim, as planícies, também não deu tempo falar, são áreas do território brasileiro que acompanham o litoral, que acompanham os cursos de grandes rios como o Rio Amazonas, ou ainda, como está aqui nessa imagem, a planície do Pantanal, que é uma grande zona alagável que nós temos na região centro-oeste do Brasil. Então aqui uma planície alagável, inundável, e aqui uma região de planalto. Essa planície aqui do Pantanal nessa imagem, né, ela é uma forma de relevo situada em uma superestrutura que nós chamamos de bacia sedimentar. E esse planalto aqui, que no caso, de novo, na Chapada Diamantina, no estado da Bahia, no interior do estado da Bahia, né, é uma forma de relevo planalto que está
sobre uma superestrutura geológica que nós conhecemos como maciço antigo ou escudo cristalino. Para finalizar, a gente vai falar sobre a geologia e a mineração do Brasil. Então, é importante destacar, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de minérios. Grande parte da nossa riqueza mineral está concentrada em terrenos de origem cristalina, os escudos ou crátons, com destaque para jazidas de ferro, manganês, cobre, chumbo, zinco, estanho e ouro. Essas jazidas minerais se originaram em rochas plutônicas, formadas a partir da solidificação do magma no interior da crosta. Já as bacias sedimentares, por sua vez, elas abrigam importantes depósitos de carvão mineral, petróleo e gás natural. E muitos deles se concentram em camadas de sedimentos que, ao longo de milhões de anos, se acumularam nas áreas rebaixadas das bacias sedimentares brasileiras. Os depósitos de carvão mineral que tem no nosso país, eles predominam nos estados do sul, principalmente em Santa Catarina, e tiveram origem em florestas e pântanos que foram cobertas, por extensas geleiras que passaram por aquela região há cerca de 300 milhões de anos atrás, quando houve uma grande era glacial. Tá? Então aqui a gente tem, finalizando, um mapa de todos os principais recursos minerais brasileiros e onde que eles se situam. Nesse mapa aqui a gente tem minerais metálicos e não metálicos, e no mapa menor, à direita, nós temos nas bacias sedimentares brasileiras onde se faz a exploração de gás natural e de petróleo. Tá? Lembrando também que nem todas as bacias sedimentares brasileiras ainda são exploradas, então pode ser que ainda descobramos novos depósitos desses recursos tão importantes, desses hidrocarbonetos tão importantes. Eu deixo para vocês o meu abraço, deixando novamente aqui algumas imagens do nosso estado, dessa riqueza paisagística que o nosso estado tem, devido à sua formação geológica e aos processos exógenos que modelaram esse pedaço de Brasil muito bonito chamado Espírito Santo. Sintam-se abraçados, bons estudos e até a próxima quinzena.